Questão da FEPESE. Para ir da cidade A para a cidade B, existem 8 rotas distintas. Para ir da cidade B para a cidade C, existem 7 rotas distintas. E para ir da cidade C até a D, existem 5 rotas distintas. De quantas maneiras diferentes é possível ir da cidade A até a cidade D, saindo da A, e ele fala que tem que passar pelas cidades B e C, nesta ordem. E chegando na cidade D. Então ele quer saber ao total, se eu sair da cidade A até a cidade D aqui, né, até a cidade D, e eu quero que passe pela B e pela C nessa ordem. Ele quer saber de quantas maneiras diferentes eu posso sair aqui da A e chegar até na D. Ora, se para ir da A para B, ele me fala que eu tenho 8 rotas diferentes, e para ir da B para C eu tenho 7 rotas diferentes, e por último, da C para D eu tenho 5 rotas diferentes, basta eu multiplicar tudo isso. Tá? Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 5. Você fazendo essa continha, você vai chegar em 280 possibilidades. Tá? Então fica aqui na nossa resposta, aqui, ó, ficaria a letra B nessa questão aqui. Em uma empresa, o número de funcionários mulheres é igual a 75% do número de funcionários homens. Se essa empresa tem 2.460 homens, então o número total, ele quer saber o total de funcionários da empresa é de quanto? Então ele já me falou que o número de homens é 2.460. Eu preciso descobrir o quanto tem de mulheres. E o total vai ser a soma, né, dos homens mais a quantidade de mulheres. Mas ele me deu a informação que o número de mulheres é igual a 75%. O que é 75%? É 75 sobre 100 vezes o número de homens. Qual que é o número de homens? 2.460. Então aqui a gente tem alguns macetezinhos para resolver isso aqui mais fácil, né? Ao invés de eu fazer 75 vezes 2.460 e depois dividir por 100, você poderia lembrar que é o seguinte, ó, ou você poderia fazer 0,75 vezes o 2.460, que também é uma continha meio chatinha de fazer, ou você poderia lembrar que 75% ou 0,75 é a mesma coisa que 3 quartos. Tá? Isso aí é legal a gente ter essa noção, por exemplo, assim, ó, 50% é a mesma coisa que meio. Sabe? 25% é a mesma coisa que 1/4. Isso facilita muito quando a gente for fazer as contas. Tá? E 75% é a mesma coisa que 3 quartos. A partir do momento que tu tem essa associação de fração com porcentagem, fica mais fácil as contas. Então aqui no lugar do 75 sobre 100, que seria o 75%, eu posso colocar 3 quartos, vai ficar 3 quartos vezes o 2.460. E aí agora aqui para facilitar ainda mais minha conta, ó, eu vou primeiro fazer essa divisão aqui, ó, 2.460 dividido por 4, que é uma continha bem fácil de fazer, ó, 24, ó, o 2 não dá, né? Então eu pego 24, ó, 24 dividido por 4 dá 6, né? 6 vezes 4, 24, vai sobrar 0. Baixo o meu 6 lá, ó. 6 dividido por 4 dá 1, sobra 2. Baixo o 0 lá, 20 dividido por 4 dá 5, 615. E agora eu pego 615 e multiplico por esse 3 que sobrou aqui, ó. Né? Então aqui, continuando a conta, ó, eu vou ter 3 vezes os 615 que eu acabei de achar lá. Porque eu fiz essa divisão aqui, né? 2.460 dividido por 4. E aí agora, se eu pegar os 615 aqui e multiplicar por 3, ó, vai dar 3 vezes 5, 15. Vai 1, aqui vai dar 3 com mais 1 dá 4. E 6 vezes 3, 18. 1.845. Então eu achei 1.845, que é o número de mulheres. E agora o total, ó, o total vai ser o quê? Vai ser a soma disso aqui. Então o total é igual ao número de homens mais o número de mulheres. 0 mais 5 dá 5. 6 com 4 dá 10, vai 1. Aqui vai dar 12 com mais 1, 13. Vai 1 lá em cima, dá 4. Então o meu total é 4.305 funcionários. Que aí fica aqui a nossa letra A. Questão de porcentagem, que é o salário de um empregado, ele passou de 1.680 para 1.728. E aí ele quer saber de quanto que foi esse aumento em porcentagem.
Então, assim, existem duas maneiras de fazer isso aqui. Você pode pegar já o 1728 e dividir por 1680 e aí o resultado que passar de 1, né, vai dar lá 1,0 alguma coisa, daí o que passar de 1 já é a resposta, já é o valor de porcentagem. Ou você pode calcular essa diferença aqui em reais, né, e depois fazer uma regrinha de 3, sendo que 100% do valor era o salário antes do aumento, né, e quanto que representa isso depois do aumento. O valor que tu achou aqui de diferença, né? Quanto isso representa em porcentagem. Então vamos fazer assim, ó. Vamos primeiro achar em reais qual que foi essa diferença. Ó, tu faz o 1728 menos 1680. Fazendo essa continha aqui, ó, aqui vai dar 8, né? Aqui vai dar 12 menos 4 dá 48. E aqui fica, né? Aqui emprestou ficou 6, então vai dar 0 e aqui 0. Então a diferença foi em reais, foi de R$48. Foi o aumento que ele teve em reais. E agora, quantos por cento isso aqui representa dos 1680? Então, tu pode fazer uma regrinha de 3 aqui. Ó. Se 1680 representa 100%, que era o salário dele antes do aumento, R$48 representa quantos por cento? Né? Ou seja, de quanto que foi esse aumento? E aí você vai fazer uma regrinha de 3 cruzado aqui, né? Vai multiplicar cruzado, né? Então vai ficar 48 vezes 100 igual 1680 vezes x. Aí tu vai passar o 1680 dividindo, né? Vai ficar 48 vezes 100 dividido por 1680. O valor que a gente encontrar aqui já vai ser direto a porcentagem. Para facilitar um pouco a nossa vida, ó, a gente já pode cortar esse zero do 100 com esse zero aqui de baixo, né? Então vai ficar 48 vezes 10. Vou trazer aqui para cima. 48 vezes 10 vai dar 4.800 dividido por 168. Fazendo essa continha aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, 4.800 dividido por 168, né? Ó, o 4 não dá, o 48 não dá, eu tenho que pegar até o 480 aqui, ó. Então 480 dividido por 168, se eu colocar 3 aqui já vai passar, então vai dar 2, né? 2 vezes 8 vai dar 16, vai 1 aqui em cima, então 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, vai 1 aqui em cima, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3, 336, né? Então tu vai fazer menos aqui, vai ficar 4, aqui emprestou ficou 7, dá 4 também, sobrou 144, né? Se você somar isso aqui vai chegar nos 480. Agora, o 144 eu não consigo dividir por 168, então eu tenho que inventar um zero aqui, vou pintar um zero aqui. E aí, se eu faço isso, eu tenho que colocar vírgula aqui. Tá? Só para a gente ganhar um pouco de tempo aqui na continha, no vídeo, né? Na gravação. Essa divisão aqui, 1440 dividido por 168, você vai dar 8, tá? Você vai ter que ir tentando aí, né? Dá por 6, dá por 7, dá por 8, dá por 9. Ah, o 9 passou, então dá por 8. Mas só para o vídeo não ficar muito longo aqui, só para vocês saberem como é que faz, tá? Então, ó, 8 vezes 8, 64. Vai 6 aqui em cima. 6 vezes 8, 48. Com mais 6 dá 54. Vai 5. 8 vezes 8. 8 vezes 1, 8. Com mais 5 dá 13. Então, 1344. Aí, fazendo essa subtração aqui, vai sobrar 10 menos 4 vai dar 6. Aqui dá 0. E emprestou 1, né? Na verdade, não. Aqui emprestou 1 ficou 3, né? Então vai ficar... Daí vai ter que emprestar de novo. Vai dar 13. Desculpa aqui, vamos arrumar. 13 menos 4 vai dar 9, né? Aqui daí agora ficou 3. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então ficou 96, né? Deixa eu ver aqui, 56 com mais 90, isso. 1440 menos 1344 vai dar 96. Daí eu vou colocar um outro zero aqui. Então agora aqui o 960 dividido por 168 vai dar 5. Tá? 5 aqui, ó, 5 vezes 8, 40. Vai 4. 6 vezes 5, 30. Com mais 4, 34. Vai 3. E aqui vai dar 8. E aí assim por diante, né? Aqui vai dar 60, vai dar 120 aqui a coisa. E aí você vai colocar o zero e vai indo. Então vai dar 2,85 mais alguma coisa. Você nem precisa ir até o final da questão, né? Resolver até o final. A gente já sabe que vai dar um valor acima de 2,85. Acima de 2,8. Aí tu olha nas alternativas aqui, ó.
A única que se encaixa, ó, maior que 2,8 e menor que 3, né? A gente sabe que vai dar menor que 3, porque a gente já começou aqui as contas. E a gente sabe que vai dar maior que 2,8. Então, sabendo disso, a gente já consegue deduzir que o aumento foi maior que 2,8% e menor que 3%, tá? Olha essa questãozinha aqui de análise, tá? Essa aqui é basicamente análise de gráfico. A gente não precisa fazer conta nenhuma aqui nessa questão. Ela é uma questão longa, uma questão extensa, mas é uma questão tranquila de resolver, tá? É só análise de gráfico mesmo. Tá? Resumindo aqui no enunciado, o que ele fala? Ele deu dois gráficos aqui, o gráfico 1 e o gráfico 2. O gráfico 1, ele faz uma relação entre a nota média dos alunos com base no salário na renda familiar. Então, na linha de baixo aqui no eixo X, ele mostra a renda familiar. Conforme vai aumentando a renda da família, ele vai mostrando aqui como é que é a média, a nota média do aluno. Tá? E o gráfico 2, ele faz uma relação entre as horas de leitura diária dos pais. Né? Então, quanto os pais leem com os filhos, aqui ó, o hábito de leitura dos pais, com a nota média dos filhos. Tá? Então, ou seja, aqui ó, pelo gráfico a gente consegue ver, analisando esse gráfico, ó, que quanto mais horas de leituras, melhor é a nota média. Ó, isso aqui é a nota média, então a nota vai subindo conforme, ó, a gente vê o gráfico aqui, né? O gráfico ele vai subindo, ó, conforme eu vou aumentando o número de horas de leitura dos pais, a nota dos alunos vai melhorando. Já esse gráfico aqui, o que ele fala? Ó? Ele fala que a renda média da família, aqui a renda familiar, ó, até aqui ele vem, né, não tem muita variação, chega num determinado ponto aqui, ele dá um salto e depois fica constante de novo. Né? Então, assim, com base nessa análise aqui, a gente vai olhar as alternativas, tá? Vamos fazer o seguinte, para efeitos didáticos, vamos começar de baixo para cima. Vamos analisar a letra E aqui. Ó, ele está falando que a renda familiar, então ele está falando do gráfico 1 aqui. Ele está falando que a renda familiar e a quantidade de horas semanais dedicadas pelos pelos pais à leitura, ó, então ele está falando dos dois gráficos, né? A renda familiar é o gráfico 1 e a quantidade de horas de leitura é o gráfico 2. Parecem influenciar as notas das crianças de forma idêntica. Ele está dizendo que os dois gráficos aqui influenciam de forma idêntica. Olha, eu acabei de fazer um desenho para vocês aqui, ó, que o gráfico 2, ele tem uma subida linear aqui, né? Conforme eu vou aumentando, ele vai subindo. Já o gráfico 2, ó, ele vem quase que constante aqui, tem pouca oscilação até um determinado ponto, depois ele dá um salto e depois fica constante de novo. Então ele não é de forma idêntica, então isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Ó, tanto a letra D, né? Tanto a renda familiar quanto a quantidade de horas semanais dedicadas pelos pais à leitura parecem não influenciar a nota média das crianças. Ele está dizendo que não importa, quanto mais eu leio aqui, a nota vai ser a mesma. Ora, também está errado, né? A gente viu que quanto mais leitura acontece, melhor fica a nota das crianças. E no gráfico da renda, ó, depois de uma determinada renda, aqui a partir dos 8 mil, ó, também melhora significativamente a média dos alunos. Então essa aqui também está errada. A letra C, ó, rendas familiares muito abaixo de uma certa faixa, ou seja, ó, vamos considerar aqui que até os 7 mil aqui, ó, ele veio que meio constante. Ó. Aqui na C nós temos, né? Rendas familiares abaixo de uma certa faixa estão relacionadas a um baixo desempenho das crianças. Até aqui tá ok, ó, porque ele tá falando que até quem ganha até mais ou menos 7 mil aqui, ó, a nota fica abaixo de 5, ó, né? Então tem um impacto negativo aqui na média das crianças. A partir dessa faixa de renda, o desempenho melhora significativamente. A gente viu aqui, ó, a partir dos 7 mil pula lá para cima, ó, pula lá para o 8, né? Então até aqui tudo bem, até aqui tá certo. Mas faixas de renda ainda maiores não implicam em um incremento no desempenho do estudante. Também está certo, ó, o que ele está falando? Que mesmo que ele dá um impacto significativamente aqui dos 7 mil para o 8 mil, ele dá um salto nas notas, só que renda maior do que isso, ó, maior que 8, 9 ou até maior que 10 aqui, ó, que ele está mostrando, não quer dizer que os alunos vão ainda melhor. Né? Depois aqui ele fica estável, então aqui também está correto. Por outro lado, a nota média das crianças parece não ser influenciada pela quantidade de horas semanais que são dedicadas pelos pais à leitura. Aqui é que está errado. Ou seja,
o gráfico das horas semanais de leitura é impactado sim. Olha aqui como ele tem um crescimento aqui conforme eu vou aumentando as minhas horas de leitura. Então a parte do erro dessa alternativa está aqui, ó. Isso, até aqui estava certo, daqui para cá é que está errado. Tá? Então essa aqui também não é. Letra B. As rendas familiares não parecem ter impacto algum sobre as notas obtidas pelas crianças. Ó, impacto algum? Né? Ele tem impacto sim, ele não tem impacto significativo até os 7, 8 mil aqui, mas depois dos 8 mil a gente viu que tem um impacto significativo. Então essa aqui eu já posso parar aqui, também está errada. Então, em princípio, o gabarito é a nossa letra A. Vamos ver se está tudo certinho. Ó. Rendas familiares abaixo de uma certa faixa estão relacionadas a um baixo desempenho das crianças. Ó, é igual na letra C, ó, a gente viu que tá certo. Até os 7 mil aqui, basicamente, ele tem um baixo desempenho. Ó, as notas ficam tudo abaixo de 5. Ó. A partir dessa faixa de renda, o desempenho melhora significativamente. Mesma coisa da letra C lá. Ó, né? Dá esse salto aqui ó, a partir dessa faixa. Tá ok. Mas faixas de renda ainda maiores não implicam um incremento no desempenho do estudante. Ok também. Ou seja, não quer dizer que só porque os pais estão ganhando mais que 8, 9 mil que isso aqui vai continuar subindo. Não. Pelo contrário, ficou constante. Então não quer dizer, daqui para frente, não quer dizer que quanto mais o pai ganha, melhor vai ser a nota. Vai continuar constante. Então até aqui está ok. Por outro lado, a nota média das crianças parece subir lentamente à medida que mais horas semanais são dedicadas pelos pais à leitura. Ó, até aqui está ok. Ó. Está dizendo que quanto mais os pais se dedicam à leitura, melhor vai aumentando o desempenho da média, né, das notas das crianças. Podendo atingir valores superiores aos encontrados quando se leva em consideração a renda familiar. É verdade, ó. Né? A gente está vendo aqui que a renda familiar parou na nota 8. Ó. A nota máxima é da 8. Independente de quanto o pai ganha, ele pode estar ganhando mais que 10 mil, a nota máxima é 8. Por outro lado, aqui na leitura, a gente chegou a ter nota 9. Ó. Então, ou seja, independente da renda familiar, quanto mais os pais se dedicam à leitura, melhor é a média do aluno na escola. Então, em princípio, essa aqui está toda certa, né? E essa aqui fica o nosso gabarito. Ó, mais uma questão aqui de análise de gráfico, tá? A gente não vai precisar fazer conta nenhuma nessa questão, é só análise de dados aqui, dos gráficos, tá? O que a questão está me dizendo? Ó? Ele está me falando que a melhor estação do ano para se visitar uma certa região turística é a estação de maior quantidade de chuva. Ou seja, sei lá, tem alguma determinada região lá que fala que a melhor estação para ir lá se visitar é quando estiver chovendo mais, que é a estação com a maior quantidade de chuva. A tabela abaixo representa o comportamento das chuvas na mencionada região durante as estações. Então ele me mostrou aqui a quantidade de chuva, né, a precipitação em centímetros de cada estação do ano dessa região. Então, analisando o gráfico aqui, ó, a gente já consegue olhar e dizer qual que é a estação do ano que mais chove nessa região. Né, ó. Na primavera, a gente tem um pouquinho mais que 4 aqui. Ó. No verão, a gente chega em 2,5. No outono, a gente chega em 3,5 de precipitação. No inverno é onde a gente tem o pico aqui, ó, 4,5. Então, a estação que mais chove nessa região é o inverno. É o inverno. Então, o que ele pergunta? Ó, baseado nessas informações, podemos afirmar que a melhor estação do ano para visitar a referida região turística é... Ora, se ele está me falando que a melhor estação é a estação que mais chove, a gente descobriu que a estação que mais chove é o inverno. Então, fica aqui na nossa letra C. Se para pintar a terça parte de um muro foram necessários 3 horas e 15 minutos, quanto tempo será necessário para pintar o muro todo? Questãozinha bem simples de regra de 3, tá? Então, assim, ó, o que é a terça parte de um muro? Eu vou chamar o muro aqui de M. Tá? O muro inteiro é M. A terça parte é 1/3 ou M dividido por 3. Tá? É a terça parte do muro. Foi necessário 3 horas e 15 minutos. Tá? Aí ele quer saber, para eu pintar o muro todo, quanto tempo que eu vou demorar? Tá? Nesse caso aqui, basta eu passar o 3 multiplicando. Ó. Ele não está me falando que 1/3 equivale a 3 horas e 15 minutos, então o muro todo é igual eu passo esse 3 para lá multiplicando. Ó, ele está dividindo aqui, né? Eu vou passar ele para lá multiplicando, ó, vai ficar 3 vezes 3 horas e 15 minutos.
Quanto é 3 vezes 3 horas e 15 minutos? Ou seja, para eu pintar o muro todo, eu vou precisar de 9 horas e 45 minutos. Bem simplesinha essa questão, tá? Ficaria aqui na letra C, ó. Ó, dois amigos compraram um computador cada um, né? Então, cada um comprou um computador, gastando 19 mil no total. Se o amigo mais velho gastou 8 mil a mais que o mais novo, então o mais novo gastou quanto em reais? Cuidado, tu não vai fazer 19 menos 8, então um gastou 11 e o outro gastou 8. Não, porque ele está falando que gastou 8 mil a mais. Porque se você falar que um gastou 11 e o outro gastou 8, o total dá 19 mil, tá correto? Só que aí um gastou 3 mil a mais que o outro e não 8 que ele está falando. Tá? Então tu tem que essa questão resolve da seguinte forma: tu tem o amigo A e o amigo B. Os dois juntos gastaram 19 mil. Se eu somar o que cada um gastou, deu 19. Só que ele falou que um gastou 8 a mais que o outro. Então, por exemplo, o amigo A ele gastou o que o amigo B gastou mais 8 mil. Ele gastou 8 mil a mais. Então, quanto que o outro amigo gastou? Aí você pode pegar essa equação e substituir nessa aqui de cima. Ó. Se eu sei que A mais B é igual a 19, eu sei que o A é B mais 8 mil, que o amigo A gastou, que o B gastou mais 8 mil, então onde tem o A aqui, ó, eu vou substituir por B mais 8 mil. Então aqui ó, vai ficar B mais 8 mil, e isso é só o A, aí mais o que o B gastou, igual a 19 mil. Agora eu vou somar, ó, B com B vai dar 2B. E esse 8 mil eu vou levar lá para o outro lado, ó, daí ele troca o sinal, vai ficar 19 mil que já está aqui desse lado, eu não faço nada, só repito ele, menos os 8 mil que estava lá do outro lado. Então, como eu trouxe ele para cá, eu troco esse sinal aqui, ó. Né? Então, 2B vai ser igual a 11 mil, que é a diferença. Só que daí eu tenho esse 2 aqui, ó. Então, eu vou passar esse 2 dividindo agora, vai ficar 11 mil dividido por 2. Então, o amigo B ele gastou R$ 5.500. Ó, que é o que ele pergunta, né? Se o amigo mais velho gastou 8 mil, a mais que o mais novo, então o mais novo gastou quanto? Gastou 5.500. E aí se encaixa aqui na nossa resposta letra E aqui, né? Menos que 5.600. Um clube oferece uma piscina aos seus associados. A razão entre o número de associados que usa a piscina e os que não usa a piscina é de 3/5. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar de U os que usa e os de N os que não usa. Então a razão dos que usa para os que não usa é de 3/5. Então tu vai resolver sempre assim, ó, quando ele fala de razão, tu vai colocar a razão que ele deu, que é os que usa e os que não usa, igual a 3/5. Essa é a razão. Tá? Daqui eu já posso tirar uma relação, ó, eu posso passar esse N multiplicando, então a relação dos que usa é igual a 3/5 vezes os que não usam. Tá? Eu já posso tirar essa relação daqui. Outra informação que ele me deu é que o número de associados que não usa, então, ou seja, os que não usam, excede o número de associados que usa em 198. O que significa? Significa que eu tenho mais gente que não usa a piscina. Então, os que não usa é os que usa mais 198. Porque ele fala que excede, né? Ó. Os que não usa excede em 198. O que isso está me dizendo? Que eu tenho mais gente que não usa. Então, N igual aos que usa mais 198. Tá? E aí a gente pode tirar uma relação aqui que é a seguinte. Ó. Eu não falei aqui nessa equação que U é igual a 3/5 de N. Então eu posso substituir o U aqui. Ó. Então, N igual... Quem que é meu U? É 3/5 de N mais 198. Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum de tudo aqui, que vai ser o próprio 5, né? Então eu vou fazer assim, ó, eu tenho que tirar dos dois lados, né? Que é o próprio 5, porque depois eu consigo eliminar ele. Aí eu vou fazer aqui, ó, 5 aqui embaixo é como se tivesse 1, né? Então 5 dividido por 1 vai dar o próprio 5, vezes n vai dar 5n. Igual. Aqui vai dar o próprio 3n, porque 5 dividido por 5 dá 1, né? Vezes aqui. Mais 198 vezes 5 vai dar 990. Tá? E aí eu posso cortar esses dois 5 aqui. Ó. Então a equaçãozinha que fica, eu vou trazer para cá, ó, vai ficar 5n igual a 3n mais 990.
Agora eu pego esse 3n e jogo para o lado de lado igual, ó, eu vou ter 5n menos 2n igual a 990. Desculpa, aqui é 3, né? 3n, então a resposta final é 2n, né? 2n igual a 990. Agora eu passo o 2 dividindo, né? Vai ficar 990 dividido por 2. De onde que a gente vai ter que o nosso n é igual a 495. Então, ou seja, 495 é o número de pessoas que não usa a piscina. Ele quer saber o total, né? Só que ele me falou que excede 98. Ó. Então, se eu achei o meu n 495 e eu sei que o número que usa excede em 198, então eu posso fazer assim, eu posso usar aquela equação lá, n igual a u mais 198. O meu n eu achei agora que é 495, igual a u mais 198. E aí agora os que usa piscina é 495 menos o 198 que excede, né? Aí eu vou saber o quanto que usa, tá? De onde que o meu u é igual a 297. E agora, somando os que usa e os que não usa piscina, a gente vai ter 495 mais os 297. Tá? Somando isso aqui, a gente vai achar 90 aqui, 792 associados. Tá? Então fica aqui na nossa letra E. Aqui, ó. Questãozinha de juros simples aqui, ó, de porcentagem também, tá? Ó, uma pessoa investe seu capital em uma aplicação que triplica o capital a cada 41 meses. Né? Ou seja, a cada 41 meses ele triplica o capital. Logo, a taxa de juros simples, ó, informação importantíssima nessa aplicação é... Quando a gente está falando de taxa de juros simples, basta eu pegar o total de juros e dividir pelo número de meses, porque eu não tenho juros sobre juros. Os juros são constantes. Né? A curva de juros, na verdade, não é uma curva, ela é uma reta. Ou seja, o meu juros é constante. O juro do meu mês 1 vai ser igual ao do mês 2, que é igual ao do mês 3, que é igual ao do meu mês 4. Eu não tenho aquela questão do juros sobre juros igual tem nos juros compostos. Tá? Então, basta eu saber de quanto que foi esse aumento no meu capital e de dividir por 41, e aí eu vou ter a taxa de juros mensal. Tá? Eu sempre gosto de fazer o seguinte, ele não me falou quanto que eu apliquei, ele só me falou que triplicou o valor em 41 meses. Então vamos usar como referência o 100. Porque aí quando eu encontrar a resposta lá em reais, já vai ser a própria porcentagem, porque daí, digamos que eu encontre a resposta lá R$5 de juros por mês. Vai ser 5%, porque como eu estou usando 100 de referência, já vai ser a minha própria resposta em porcentagem. Então vamos dizer que eu apliquei inicialmente R$100, tá? E aí ele me falou que depois de 41 meses ele triplicou. Se ele triplicou, ele foi para R$300, tudo bem? Triplicou, né? Foi para R$300. Só que quanto que foi de juros nesse meio caminho aqui? Os juros foi de quanto? Os juros foi de 200, entendeu? Porque 100 já era meu, eu já tinha R$100. Então o meu juros não é 300, é 200. Eu tive um aumento de capital de R$200. O meu montante triplicou, mas o que eu ganhei de juros foi 200. Em quanto tempo que eu ganhei? Em 41 meses. Então você vai pegar o teu 200, que foi o teu juro, e dividir por 41, para você saber de quanto que foi esse juro mensal. Né? 200 foi o que eu ganhei no total. Então basta eu dividir por 41 meses que eu vou ter os juros mensais. Então se eu fazendo essa divisão aqui, ó, por 5 não dá, porque daí vai dar 205, vai passar. Então eu vou usar o 4 aqui, ó. 4 vezes 4 vai dar... 4 vezes 1, né, que vai dar 4. 4 vezes 4, 16, 164. Dividindo aqui, vai dar 36 aqui, né? Aí eu vou inventar um zerinho aqui, vou botar a vírgula aqui e vou continuar essa conta. Isso aqui, para a gente não se alongar muito, vai dar aproximadamente 4,87. O que é esse 4,87? É como se fosse 4,87 reais a cada mês, que aí no final dos 41 meses vai dar os meus 200 de juros. Só que lembra que lá no início eu usei os 100 reais como referência? Então eu posso considerar que isso aqui é basicamente em porcentagem também, né? Porque eu usei o 100 aqui. Então como a gente está falando de juros simples, não é juros sobre juros, é só você pegar os juros que você teve, né? O seu ganho de capital e dividir pelos meses. Então isso aqui vai dar aproximadamente um juro mensal de 4,87. E fica aqui
ele se encaixaria aqui na nossa alternativa letra B, aqui, ó, entre 4,75 e 5.